Olá, meu nome é Nelson Castro, eu sou o presidente da GECOP e apresento hoje aqui a Copcast dessa semana. Tenho comigo aqui o José Donizete da Silva, o nosso mestre da agronomia, e nós vamos conversar um pouquinho de como isso procede, quais são as opções e o que a gente pode fazer para ajudar o nosso agricultor. Bom dia, Donizete. Bom dia, Nelson. Tudo bem? Tudo bem, e você? Joia. Satisfação estar aqui para a gente iniciar esse processo nesse podcast aí, para a gente poder avançar no nosso negócio. Ok. Então, como leigo, né, eu vou te perguntar as coisas que o meu negócio é empresa. A terra ainda nunca foi, né? Como é que começa o processo do agricultor? O agricultor ele já tem na base dele a questão, muitos deles genético, né, ou herança de alguma forma, e alguns se jogam nesse mercado aí para avançar, porque é um mercado que com 120 dias você tem retorno do que você investiu durante muito tempo. Então é difícil alguma coisa que te dê solução tão rápida e eficiente com relação à questão agrícola, né? Não existe no modelo nenhum financeiro que te dê retorno tão bom quanto isso aí, né? Poxa. Então é um negócio bastante interessante. E qual o primeiro passo? Bom, o primeiro passo, o agricultor, tendo a terra dele, seja dele próprio ou arrendada, alguns requisitos são necessários para que ele tenha sucesso no final da colheita dele e tenha esse desenho de ter essa possibilidade de 120 dias, um pouco mais ou um pouco menos, ter o retorno do que foi investido. Tá. De novo, então, o primeiro passo, o que ele começa preparando o solo? Primeira coisa, o solo. Tem que ter um desenho desse solo, de como que ele é, o comportamento dele. Na região que nós estamos aqui, nós temos a região oeste, tem solos com alumínio e sem alumínio. Alguns precisam de corretivos desde o início, como calcário e outros itens, e outros solos não. Mas primeira coisa é a questão de solo. Você tendo um conhecimento básico do que você tem na mão de solo, aí na sequência é feito algumas recomendações de cultivar de soja, de milho ou de trigo para que se tenha sucesso nesse momento. E é possível alguma cultura alternativa fora dessas que são o padrão da nossa região? Sim, você tem algumas culturas que você faz intermediárias ali, inclusive em rotação de cultura é necessário que se faça isso, principalmente para que você tenha a questão de matéria orgânicas nesse solo, porque algumas culturas não deixam tanto resíduo no solo que você possa jogar. E aí você tem a capacidade de trabalhar com gramíneas junto com gramíneas ou gramíneas junto com alguma leguminosa e fazer esse consórcio para que lá na frente você faça um processo novamente, ano após ano, de conduzir a questão do plantio direto nessas áreas aí. A nossa região praticamente 100% é plantio direto, onde esse processo vem desde a década de 70, vem se estabelecendo e criando esse modelo, juntamente com isso os equipamentos, as maquinárias que vêm para auxiliar no processo de produção, trazer essa configuração. Então hoje em dia não se faz mais plantio na região convencional como se fazia há décadas atrás. Quando você fala em plantio direto, quer dizer que se abandonou o arado? O arado praticamente zerou nessas regiões nossas, não se trabalha mais nesse sentido, né? Até porque foi feito condicionamentos e trabalhos no sentido de você fazer condicionamento de solo e rotações de cultura para essas culturas que estão aí e formar esse desenho no solo, no perfil de solo, com matéria orgânica, e isso gera de uma cultura para outra. Normalmente se faz intercalado gramínea e leguminosa, né? E nesse sentido você está tendo sucesso ano após ano. Ok. Isso quer dizer que nós não estamos tirando todo o nutriente do solo, é isso? Na questão de nutriente, você tem que repor todo ano, que você coloca praticamente o que se exporta em grão, seja ele em soja, milho ou trigo, a planta absorve os principais nitrogênio, fósforo e potássio, é isso exportado para o grão, que você exporta isso para as indústrias e tudo mais. Então todo ano você tem que repor, fazer. Sem isso, sem essa base lógica e com a análise que você tem de solo e tudo mais, você não consegue fazer a planta produzir o máximo que ela conseguiria. Tá. E como é que dosa isso? Isso dosa de acordo com as análises que você faz ano a ano, seja ela de solo ou a análise foliar de cada cultura.
Ele te dá um desenho de que você tem a quantidade correta de qualquer nutriente e você faz isso a nível de laboratório. Tá. Então, a nível foliar ou a nível de solo. E se você tem todo ano, você tem uma agricultura gerenciada para que você possa fazer essas fertilizações dessas áreas dentro do que nem a mais nem a menos. Você tem o desenho certo de você fazer isso aí. Tá. Você me falou numa conversa anterior nossa sobre a parte biológica. Como que está isso hoje na nossa região? A parte biológica, você tem algumas frações dela que estão vindo há bastante tempo. E você tem a produção de biológicos on-farm, que você faz na sua própria área, e biológico que você compra de empresas que já têm prontas essas formulações. Isso aí seja para fungicida, inseticida, tudo na parte biológica. É 100% resolve o problema? Não, mas é uma boa estrutura para você associar com os químicos em determinadas maneiras para você segurar mais a questão de inseto, né? De fungo, de bactéria, essa coisa toda, esse conglomerado todo que você tem que causa impacto direto nas plantas, né? E isso é o fertilizante também biológico? Fertilizante biológico ainda não se tem, né? Você tem até algum trabalho fazendo em cima disso aí, mas fertilização biológica ainda está um pouco aquém do necessário. Você tem mais produtos fúngicos e alguma coisa de inseticida muito avançado nesse sentido. Mas aí não vai junto com a semente. Você tem todos os aspectos. Você pode colocar junto à semente, você faz o tratamento industrial, né? Você pode fazer ele via solo, em sulco, né? Então você tem essa situação que você pode fazer via sulco, via aérea. Você tem os componentes que você faz de acordo com o desenvolvimento da cultura, seja ela qual for. E isso aí, o impacto ambiental que está trazendo a menor no processo tem auxiliado muito, principalmente na questão das principais pragas, né? Seja ela de soja, de milho, de trigo, que está praticamente uma verte para outra, alguns em escala maior ou menor. Então vem trazendo um excelente ferramenta para que a gente consiga fazer a manutenção da cultura durante o período. Ok. E depois, preparou o solo, está tudo certo, escolheu a semente adequada, que se adapta 100% ao tipo de solo, ao clima. Qual o próximo passo? O próximo passo é você fazer a questão da manutenção e acompanhamento dessa cultura, né, dessa lavoura. Isso aí vai muito de agricultor para agricultor, onde que cada um tem o seu método de trabalho, e normalmente isso é acompanhado de um técnico, seja ele de uma cooperativa ou de uma empresa particular. 99,9% dos produtores têm essa assistência técnica. É aí que verte essa questão da escolha de cultivar, melhor tipo de fertilização, melhor tipo de biológico X, Y, Z, que vem trazer essa necessidade. Por quê? Nós temos aí, para cada cultura, no caso de soja, né, muitas das cultivares que são implantadas nessas regiões aqui, a gente não consegue fazer a mesma cultivar e implantá-la no Rio Grande do Sul ou no Mato Grosso. Então, é tudo dividido por efeito, os processos de produção e desenvolvimento dessas cultivares, dessa linha de genética, por região, por altitude, por latitude. Todo esse processo vem nessa linha. Então, assim, você tem exatamente aquilo de bom para que você consiga fazer essa parte da escolha da melhor cultivar. Tá. Você me falou que são muitos testes realizados ao longo dos anos para chegar no melhor cultivar. Como que é isso e quanto tempo leva? As empresas de pesquisa e desenvolvimento de genética, antigamente você variava de 10 a 12 anos até você chegar numa variedade de soja, de milho ou de trigo. Hoje em dia, com o avanço de tecnologias que você tem, de mapeamento genético, você com 4 a 5 anos você já chega num híbrido, numa soja ou num trigo com maior velocidade e com maior assertividade. Então hoje, biologicamente, você avançou muito nesse processo. Então as grandes corporações fazem investimentos astronômicos nessa linha
de cultivar, de novos cultivares aí, em todas as linhas, para que você tenha mais opções de escolha dentro da sua área. Cada empresa tem o seu processo de produção de genética, né? Essas genéticas vêm de alguma fonte. E aí dentro dessa genética você coloca tolerância a inseticida, tolerância a herbicida, e você faz todo um jogo ali dentro dessas genéticas para que elas venham para o produtor com uma facilidade maior do que ele já tem, né? Uma ferramenta dentro daquilo. Mas para isso, quando ele adquire essas sementes, eles normalmente pagam royalties para que você tenha essa tecnologia, que diminui a aplicação de inseticida, de fungicida, de herbicida, enfim. Para você ter isso, você paga royalties na entrega do seu produto lá na frente. Tá, e aí isso tá no preço? Tirar o gasto com herbicida e botar ele na semente como qualidade? Tudo isso aí vem de acordo com é legal, né? Vou dizer que é legal porque você tem lei de proteção de cultivares aqui no país, que foi um marco que foi determinado lá para trás. Isso aí traz uma garantia para essas grandes empresas de que o que ela vai fazer com relação ao híbrido, ao cultivar de soja que ela tem, enfim, a semente que ela vai estar produzindo, que ela receba o royalty do que ela investiu. Então isso aí vem, claro, isso aí, todo mundo tem consciência disso, todas as empresas que adquirem isso sabem que tem que pagar esses royalties, né? Que é de onde que a empresa sobrevive e faz o giro para fazer novos cultivares, o reinvestimento nessas áreas aí. E para o agricultor, sobre o ponto de vista dele, é vantajoso ele buscar uma cultivar que tem mais tecnologia e que pode ser que ele tenha mais produção pela mesma área, ou isso inibe um pouco o acesso? A consciência dessa situação aí, Nelson, já vem de vários você vem trabalhando essa linha de maneira geral. Antes você utilizava a mesma semente de soja que você tinha durante vários anos. Era uma coisa normal de você fazer. Hoje em dia fica muito mais, não é que é proibido você fazer, só que para você pegar o cultivar de soja, fazer todo o processo, fica mais caro para você ter um técnico específico para fazer isso. Todo o desenho que você teria que desgastar para fazer aquilo lá, ter uma unidade de beneficiamento de semente, ter todo esse processo, não compensa. Você vai ter 30%, 40% mais gasto do que você comprar a semente pronta de uma empresa X ou Y que só faz esse tipo de trabalho. Então você seccionou o mercado, você separou a empresa que produz a genética, a empresa que produz a sua genética, multiplica ela, comercializa, recebe os royalties e paga a empresa que lá na ponta que você foi licenciado. Então tem um processo de licenciamento aí que para o produtor hoje não compensa fazer essa inversão para ele mesmo. Já diferente de outros países, o Paraguai já não tem essa linha, muda todo o processo. Lá você faz sua própria semente e não tem que pagar royalties porque não tem lei de proteção de cultivar. Mas aí eles estão nesse projeto de gastar um pouco mais para não ter que pagar o royalty. Não, lá eles não pagam royalty, não tem essa situação. Eles não têm lei de proteção de cultivar, então não tem como cobrar. Algumas empresas, algumas companhias que têm vínculo com essas empresas que são multinacionais e algumas nacionais, no caso de Embrapa e tudo mais, produzem semente no mesmo processo que produz o Brasil. Só que aí quem paga direto são elas, né? Então isso é cobrado na semente, talvez uma vez ou duas, mas o produtor lá continua fazendo o próprio do grão dele, ele continua fazendo semente. É um outro processo que até ter consciência de que isso aí é um retorno, seria melhor para ele ou não, é uma situação que o país deles não tem lei de proteção de cultivar, estão tentando implantar, mas a cultura deles não é realmente fazer da forma que era feita aqui no Brasil, né? Sempre foi feito assim. Então, de repente, ele vem aqui, compra um material novo aqui, uma cultivar nova aqui, leva para lá, começa a multiplicar e não paga royalties para ninguém. É uma outra situação. É um problema que vai ser resolvido. E como é que o agricultor escolhe a semente mais tecnológica, a menos tecnológica? É o preço que manda? O que é? De acordo com a orientação técnica da pessoa que está dando assistência técnica para ele e o que ele tem disponível.
Às vezes o que uma cooperativa tem disponível não é o mesmo que uma revenda tem, porque às vezes uma revenda que tem ali, ele tem agregado a uma multinacional e a cooperativa a outra, né? Não tem a mesma linha de licenciamento. Então, às vezes, cultivar XYZ está numa e não está na outra. E aí, de acordo com a realidade de cada produtor, é feita uma recomendação. Aí ele acata ou não a orientação do técnico que está fazendo essa disponibilização para ele. E o poder aquisitivo pesa aí? Aí pesa, porque tem novas cultivares, sempre vem com novos genes, novas tecnologias, o valor é outro, né? É uma coisa nova, sempre a coisa nova tem um valor novo. Você compra um carro novo, é assim, um seminovo que já está no mercado, você vai pagar um preço mais barato. Mas assim que funciona. Você tem uma garantia de assertividade na semente nova? Tem, até porque todos os testes normalmente já foram feitos e praticados na região. Então você tem um screener daquele material que já foi feito todos os testes, por exemplo, região de Cascavel, uma cultivar de soja. Não é por acaso que estão fazendo essa recomendação da cultivar tal, né? É porque ele vai te mostrar por A mais B, te provar por A mais B que ela produz uma vez e meia aquela que você tinha. Então vem substituindo. E normalmente esse mercado é um mercado que tem isso aí, 5 nesse ano, no ano que vem tem 10, no outro ano tem 15, no outro ano tem 20. Disponibilidade diferente para você fazer essa utilização. Então aí cada um tem uma linha de trabalho. Eu achava curioso, né, que eu ouvia o Dilvo Grolli falando que tem semente que produz 6 mil toneladas, 6 toneladas por hectare, a outra produz 3,5. Eu falava, mas por que alguém vai usar ali 3,5 se tem a de 6, né? Não é só tecnologia, aí é todo esse composto que a gente está falando, desde a parte de utilizar, porque eu posso falar que um carro faz 12 km com litro de combustível, né? Mas o motorista é diferente, vai fazer 7. Entendi. Então, assim, tudo que nós falamos anteriormente tem que estar agrupado com a questão do novo cultivar que vai vir. Não adianta eu querer colocar um cultivar desse de altíssima tecnologia em um produtor que não tem estrutura de solo, não tem todo um acompanhamento, não tem todo aquele desenho de matéria orgânica em solo, aquela coisa toda, não vai produzir. Aí ele vai produzir 3 mil quilos e você vai pagar um valor absurdo por uma coisa que não... uma promessa que você não vai conseguir cumprir, porque você não tem estrutura para colocar isso aí. Vai de técnico a técnico recomendar ou não aquilo, né? Aí o produtor vai fazer a escolha dele, mas eu quero. Aí é uma dificuldade que ele vai ter que enfrentar. Tá. Nós estamos vendo nas empresas que o fundador, né, o patriarca da família começou um negócio e enquanto ele está vivo é do jeito dele que aquilo vai andar. E ele tem muita dificuldade de assimilar as coisas novas, as tecnologias, né? Fazendo um paralelo com a empresa. Tem empresa que não tem sistema até hoje, tem empresa que emite boleto 1 a 1, não tem uma automação para isso. O agricultor, o fundador, aquele que iniciou uma fazenda, ele ainda é resistente à inovação ou ele está mais permeável? Na grande realidade de 10, 15 anos para cá, praticamente esse pessoal que tocava essas propriedades já não tocam mais, são os filhos, né? E grande parte deles que estão fazendo esse processo, não só aqui, a nível de Brasil, mudou muito, porque vieram para a questão da escolaridade, vieram fazer faculdade de agronomia, essa coisa toda, coisa que não existia anteriormente, né? Então a cabeça desse time já vem nessa nova linha, porque às vezes muito deles, ao invés de iniciar o processo na propriedade, vai trabalhar numa multinacional, vai trabalhar com um outro sistema, e já vem com tudo isso pronto, né? Tecnologicamente, em termos de produto, em termos de toda a acessibilidade de que vai ter, que você falou. Não tem mais essa questão de tocar a propriedade, né, do modo antigo. Não funciona mais assim, né? Então isso aí eles que colocam na cabeça dos próprios pais e os pais estão deixando eles tocar porque... Está vendo o avanço. O avanço do processo é esse. Você não consegue acompanhar. Por exemplo, 10 anos atrás, quem mexia no celular, hoje ele não consegue fazer mais isso porque não tem aquela capacidade de evolução. E assim sucessivamente, né? E esse time novo de 10, 15 anos para cá
estão com uma formação incrível, né? Então estão voando no processo e trazendo novas informações, né? Você falar que sua área é gerenciada por satélite e você faz o mapeamento de tudo aquilo e vai fazer aplicação de calcário, fazer aplicação de fertilizante de acordo com a necessidade do solo, não é 10 toneladas por hectare, né? 10 toneladas por hectare em determinada área. Uma outra precisa de 8, outra precisa de 7, porque tem suplemento. Então você tem tudo isso monitorado de uma forma bastante prática, né? Que isso te economiza tempo e dinheiro. Nós temos até um sócio, né, o Felipe Nobre, que faz esse monitoramento com drone. Então eu imagino que quanto isso é mais prático, antigamente o sujeito saía a cavalo na propriedade, né, para olhar, monitorar, né, o seu plantio. Agora faz isso com drone. Esses avanços aí, por exemplo, falar em drone, né? A gente até não tinha nenhum pensamento, muita gente não tinha o pensamento que poderia existir alguma coisa nessa área na agricultura. Então hoje você tem tudo isso aí num avanço espetacular, né? Se você for fazer uma correlação entre uma aplicação convencional numa área de soja, suponhamos, entre o amassamento que dá a perda que a máquina passa de perda de produção, com relação ao que você faz com o drone, dependendo do tamanho da área, obviamente, só o amassamento que dá, que você não vai colher aquela soja, você paga a aplicação de drone e sobra dinheiro. Olha só. Então tem toda uma correlação, né? Fora a questão de você colocar exatamente o que você precisa em cada área, né? Então, a aplicação de um drone com monitorado da forma que está, às vezes é muito mais eficiente e mais rápido, né? Que você não precisa comprar um equipamento, você loca o equipamento e não fica com esse ônus do processo lá parado dentro do seu barracão. Então, pequenas áreas ou médias áreas, hoje compensa muito mais você trabalhar nessa linha com drone do que você ter um equipamento que te custa um valor extremamente alto e ter um aplicador, ter uma pessoa para fazer isso, risco sanitário, tem todo um desenho que se faz aí, que com o drone você praticamente elimina esse processo. Há alguns anos atrás eu fiz uma consultoria numa indústria de pulverizador autopropelido. E eu via a dificuldade de você regular bico, de você regular vazão, de você montar a receita do que vai ser aplicado. E aí chegou o drone, que não tem um amassamento e ainda aplica só o que é preciso, né? O autopropelido não, você faz a receita e aplica na propriedade toda, né? E o drone não, vai e aplica na região que necessita, mata a praga só onde ela está, né? Então 80% de redução, né, na aplicação. E o principal é o drone, quando com o próprio vento gerado por ele, abre a planta e faz a aplicação ir mais profundamente. Então é uma vantagem muito grande. Claro, você tem um tanque pequeno por causa do peso e tal, mas tudo isso compensa, né? Hoje você tem equipamentos também, a gente viu máquinas aí extremamente fantásticas, gigantescas, né? Inclusive no show rural teve um da Jacto lá, é um negócio fantástico. Então o drone faz essa função, porque se a gente for analisar a planta de soja bastante fechada, né, uma cultura que se fecha bem em determinadas regiões, o problema dela às vezes não está em cima, é embaixo, né? Para você atingir a parte do bacheiro de uma cultura dessa, tem que ter essa função de fazer essa abertura para que o produto, seja ele fungicida ou inseticida, alcance essa parte do bacheiro para que... E no drone você controla essa altura e o vácuo que dá o drone e realmente funciona numa velocidade ímpar, né? Isso aí é bastante interessante. Então são ferramentas que estão vindo que, se a gente pensar o produtor antigo de uma forma e o produtor novo de outra forma, né? Que é isso que está acontecendo, né? Essa geração, o avanço disso aí com essas tecnologias. E o impedimento que eu via alguns anos atrás era a falta de internet na propriedade. Isso também sumiu, né? Praticamente hoje você pode, como dizer, pode viver sem água, mas sem internet é difícil, né? Todas as propriedades, 99% que a gente roda para lá e para cá, tem a necessidade, porque você não tem só uma coisa, você não tem só agricultura. Aí você tem, às vezes, um aviário, você tem uma criação de cavalo, você tem uma parte de produção de leite. E todo esse arcabouço de produções dentro de uma propriedade
sem comunicação direta, você fica praticamente isolado. E você deixa de ganhar ou perde muita coisa por realmente não ter. Então, praticamente, a internet hoje virou uma coisa, um padrão nas propriedades agrícolas, né? Tá. Teve toda a preparação do solo, semente adequada, a aplicação, plantio direto. Falamos um pouco da condução. O que mais implica na condução da lavoura? Nesse quesito aí, Nelson, eu acho que esse pacote ele é muito detalhado caso a caso, né? A gente não vai entrar em questões aí porque cada um toca de uma forma, né? Mas o objetivo de cada um é chegar no final e ter esse ganho, né, de produtividade, de alguma forma, para que a coisa no gargalo não seja lá na ponta a questão comercial, né? Porque às vezes você faz tudo isso, mas a questão comercial te trava, né? E para isso aí tem ferramentas hoje em dia disponíveis também que às vezes não só o produtor, mas um grupo deles consegue trabalhar de uma forma diferente, né? Explica melhor essa questão. Principalmente quando você tem, por exemplo, cooperativas que absorvem essas produções, né? E tem em todos os locais. Algumas empresas também que fazem essa questão de absorção dessa produção e comercializa em grupo, né? Porque uma coisa é você comercializar separadamente, outra coisa é você ter um pacote grande onde que o volume que sai entra nesse negócio e te deixa ali numa situação boa. O mercado é volátil, tá, todo dia você tem acesso a isso com relação à internet, qualquer um pode acessar quanto está o preço da commodity X, Y, Z, e você tem isso na sua mão. Então, comercialmente é interessante o ponto final, que é o retorno que o produtor vai ter. E não ter, por exemplo, a obrigação de ter na propriedade dele um armazém. Isso aí que tem um custo gigantesco. Né? Gigantesco. Para você fazer todo o armazenamento. Você paga um pouco lá na ponta? Paga, mas você não paga sozinho, você paga num grupo, então isso dilui, né? Isso aí tem trazido muita segurança na maioria dos produtores, de acordo com cada região. Eu estou vendo que em todo lugar que você passa que tem uma armazenagem, ela está crescendo. Tem algum propósito? Tem um propósito porque nós temos falta de regiões para armazenar. Nós temos déficit muito grande de armazenamento para grão. Aqui também? Aqui também, muito grande. Tem muita empresa, muita cooperativa jogando em silo bolsa, né? Para poder... Não tem estrutura física de silo de metal para você fazer esse tipo de processo. Está faltando, tem bastante deficiência. Na região nossa aqui, oeste, você vai observar, tem alguns locais estratégicos que está juntando grupo de fazendeiro e montando silo. Porque deslocamento de logística para eles, custo de deslocamento, até chegar no ponto B, para descarregar ou fazer qualquer coisa, estão fazendo estruturas nas propriedades. Então é um outro desenho que está acontecendo na região aqui. O grupo de produtores se unem, montam o silo e cada um tem o seu volume lá dentro. Tá. E eles conseguem aí, onde que busca a tecnologia? Porque não é só abrir o silo e descarregar o caminhão, tem toda uma tecnologia de secagem, de padronização. Aí entra o pessoal já profissional dessa área, né? E esse pessoal de silo, de secagem e tudo mais, normalmente quando vai alguém trabalhar nisso aí, eles têm todo um curso que o pessoal faz, que propicia para que isso aconteça, até para não ter dificuldade de você perder volume de produto, né? Níveis de umidade que se deve colocar, quantidade de energia quente que você vai colocar para você diminuir essa questão de não ter perda, né, de grão. Tudo isso aí vem compactado junto com o pacote que se compra na pessoal de silos, né? Certo. Tá, e aí? O que vem depois? Você colheu e entregou isso para um armazenamento, alguma coisa. Como é que funciona depois? Depois a comercialização é feito cada um com o seu volume. Eu necessito, coloco lá 100 mil toneladas de soja disponível na cooperativa. Eu vou lá e solicito, eu quero 50, metade do meu volume, entrego para você, vende para mim. A cooperativa faz a comercialização, te paga o preço do dia, manda para sua conta, tá feito. Você ainda tem um depósito aqui de tantos mil sacos de produto, né? Tantas toneladas de produto.
Você diz quando você quer fazer a comercialização ou não. Isso é uma ferramenta da sua necessidade. Alguns fazem troca. De que forma? Entrega o produto, né, e troca. Em vez de ir a banco fazer financiamento, ele faz a troca do produto dele com fertilizante, com fungicida, com inseticida, com semente para a próxima safra. Tem essa função do escambo interno também. Aí, feito esse processo, quem está lá na ponta comercializa da forma que... Aí já o produto não é mais seu. Você fez a troca, vão tantas toneladas disso aqui para fazer o pagamento desse processo. É normal acontecer isso todo dia, né? Tá. Eu conversava outro dia com uma cooperativa e eu questionava como é que é o cálculo do preço de venda. Ah, o preço da bolsa. O preço que está o grão na bolsa. Sim, mas o grão não está onde está a bolsa. Como é que faz isso? Então essa pessoa me dizia assim, ó, o preço da bolsa, aí diz o preço que está na bolsa de mercadorias, né? Acho que é Chicago. É Chicago. E aí você desconta o frete da propriedade até a armazenagem, da armazenagem até o porto, as despesas aduaneiras do porto, enfim, e o frete até o destino. Então, o preço da bolsa passa a ser apenas um referencial, que tem todo esse caminho para... Dessa forma sempre foi feito, né? E porque você tem que ter um ícone de valor para você poder fazer a interligação. E não é só dessa forma que às vezes é feito os descontos. O produtor chega com a carga da lavoura, isso é descarregado no local X, só que não é soja 100%. Você tem um monte de água dentro do processo. Você tem que fazer secagem. Então tem custo de secagem, custo de armazenamento, né? Entregou lá 100 sacas, pode virar 70. Porque você tem várias coisas que você vai ter que tirar. Dependendo da umidade que entra, eu tenho que ter, por exemplo, umidade de 12%. Chegou com 13 ou 14, tem que baixar 2 graus de umidade para eu poder armazenar. Tem custo. Por exemplo, impureza. O que é impureza? Impureza em vários locais depende da recepção. Às vezes, metade de grão é impureza. Não só o pedaço de cavaco, de madeira, de coisa que está ali no meio. O grão verde, grão deteriorado. Tudo isso sai na classificação. É feita a classificação na entrada e já te dá o screener. Ó, dessa carga de 10 toneladas, 1,5 tonelada ou 2 vai ser de descarte. Está ali. Então você já faz o desenho. Então já vai 8 lá para dentro. E se não, o cara que está fazendo a recepção vai pagar por uma coisa que ele... Não é 10 toneladas. Todo mundo tem esse padrão. Tá. Uns a mais, outros a menos, mas sempre funciona assim. E o que é feito do grão deteriorado? Normalmente você vende para ração. Quem fez a recepção fez o desconto, mas ele não é do produtor. Se o produtor quer ficar com esse resíduo, ele tem um processo dele, ele fala, ó, o meu resíduo eu quero que você separe para mim tantas toneladas que eu vou levar para fazer ração na minha propriedade. Entendi. Acabou, não tem problema. E é normal isso ou não? Normal isso, normal acontecer. Né? Se você não tem, vai fazer o que com aquilo? É um problema que você vai ter. Então a empresa fica e faz o descarte. E aí vai seco ou vai úmido? Vai sempre seco. Sempre seco. Feito o processo seco. Não é porque ele é um descarte, né? Vai ser descartado no processo ali que ele tem que ser daquela forma. Senão você não tem como aproveitar aquilo, né? Sim. E a secagem é um processo caro ou é tranquilo? Hoje em dia melhorou muito com a tecnologia que se tem, né? Você faz reutilização temporal que eles falam. Os tipos de secadores hoje são secadores de excelência, né? Antes você gastava um volume grande de matéria-prima, que é madeira, né? Normalmente eucalipto, alguma madeira que você tinha para fazer a função do calor, porque passa no processo de secagem. Hoje em dia o aproveitamento desse sistema é muito mais. Você tem sistema misto, né? A gás e também a lenha, né? Então isso aproveita demais. O sistema que as empresas processaram esse nível de secador mudou demais da conta. Então você tem um nível muito alto de eficiência com relação ao que você tinha antes. Aí eu conheço bem, né? A questão da madeira, né? Sim. Porque a tora é redonda e você esquadreja ela para ficar quadrado, retangular e aproveitar aquele miolo, o cerne, né? Então essa parte arredondada é tirada, é cortada e é picada.
E essa madeira picada que a gente chama de cavaco, é uma biomassa que vai queimar nas caldeiras e nos fornos de secagem. Então tem um valor baixo isso, né? Porque não serve para o madeireiro, mas é muito útil para esse tipo de coisa. E aí tem toda uma discussão da umidade que tem nessa madeira. A tora é cortada com a umidade perto de 50%. Exato. E aí você transporta água em todo o processo. E algumas empresas já estão exigindo de nós, nesse cavaco, que ele seja com no máximo 35% de umidade, que é o ponto ideal para queimar. Ou seja, os equipamentos são fabricados para queimar com esse tanto de umidade, né? Essa questão aí vai de encontro com uma coisa, a necessidade da outra, né? E pelo que eu entendo, a GECOP também tem um outro processo interno que tem uma outra cooperativa, né? Sim. Se puder falar dela, é interessante. Então, esse processo é a Madecop que está fazendo, uma cooperativa nova, juntou as empresas madeireiras da região e eles estão comercializando essa biomassa para queimar nas caldeiras e fornos, e a serragem está sendo transformada em pellet de madeira, que é tipo um comprimido. Isso queima nos aviários para o aquecimento, né? O pintainho precisa de 33 graus de aquecimento nos primeiros dias e depois vai diminuindo a temperatura. Então, tudo isso está dentro de uma outra tecnologia, né? Que é do aviário, que eu fiquei impressionado quanto detalhe tem que cuidar o produtor do aviário. Não só quanto à vida do pintainho, quanto da ração, dos equipamentos que tem ali água instalados, do cuidado com a água, a temperatura. Olha, é muito comum dar erro, porque é muito detalhe, é muita tecnologia em todo o processo, né? Perfeito. Dessa mesma forma, a gente verte para a agricultura, né? Se for ver a quantidade de detalhe que você tem para chegar no produto final, é um negócio bastante grande, né? Mas o engenheiro agrônomo, cara, ele é versátil. É uma biblioteca ambulante. Você tem que ter uma série de instruções, senão o produtor às vezes está sabendo mais que você, que normalmente ele vem com a pergunta ou um questionamento que às vezes a maioria não sabe, principalmente algum recém-formado que não tem campo, né? Já não tem tanto tempo com experiência de campo, que isso traz para lá e para cá, você vai aprendendo, né? E aí ele patina, dá aquela patinada, principalmente estagiário, né? Isso é normal acontecer, claro. Tá iniciando o processo de profissional dele, é natural que isso ocorra, né? E algumas perguntas que o produtor às vezes está fazendo, porque tem disponibilidade hoje na internet ali, ele faz uma pergunta e te responde um monte de questionamento, né? Principalmente quando, mas realmente esse inseticida, o seu controla de que forma? Né? Biologicamente, quimicamente, como é que é? De contato? Ele faz uma série de perguntas. Sim. Que se o agrônomo não tiver um respaldo, vai bailar, vai perder, né? Isso é interessante porque a informação do campo para cá também está vindo com uma velocidade ímpar, né? No fundo, né, dá para a gente dizer que o avanço tecnológico do Brasil foi muito forte e continua acontecendo, que você está falando das empresas que gastam bilhões desenvolvendo cultivares e outros desenvolvendo os fertilizantes e a parte biológica de proteção, e a gente falando em secador para reduzir a umidade, para preservar o grão, e secador que está queimando biomassa, que é a energia circular, né? Você não perde nada, você corta lá na fazenda uma floresta e você aproveita até as folhas, né? Então, esse aproveitamento, essa tecnologia, esse conhecimento que se tem hoje é uma coisa que não tem fim, porque vai aprimorando. E quando você pensa, não, agora chegamos num nível que não tem mais para onde ir, vem alguém com mais uma novidade, né? Com certeza, Nelson. Essa área, não só agronômica, de uma maneira geral, o agro como um todo, tem várias silhuetas, várias coisas que você for introspectar em cada uma delas, você não consegue abraçar tudo isso. Então você tem que dar foco em alguma coisa. Por isso, desde a década de 70, eu venho dando foco na área de sementes, né? Então, venho sempre em semente, e você
Fiz, inclusive, lá em Pelotas, desci para lá para poder aprender um pouco mais de semente na Federal. Fui fazer meu curso de mestrado lá e trabalhava numa empresa de pesquisa de sementes, que era a antiga Codetec, né? E já vinha de outras multinacionais, mas fiquei praticamente 27, 28 anos dentro da Codetec, onde você teve todo um arcabouço ali de conhecimento e de aprendizado, sempre na área de sementes, desenvolvimento de produto e mercado, mas sementes sempre foi o grande núcleo, né? E a gente vindo agora para a GECOP, no que a gente puder auxiliar nesse sentido, né? Não só nesse, mas em alguns outros que a gente também tem conhecimento, vão estar à disposição. Então, e nós estamos começando, nós, a GECOP, né? Começando aí um projeto com Moçambique. Fala um pouquinho desse projeto. Moçambique é uma situação bastante interessante, porque a similaridade da região que a gente vai estar trabalhando lá é muito parecido com o que nós temos aqui, né? Pegar Paraná, região oeste, né? Subindo para o sudoeste, alguma coisa do norte ali do Paraná, em linha reta a gente faria um eixo ali, pegar de zero, que é a região de mar deles, até o paralelo 25, né? Que é a região norte. Então inverteria, né? Tipo de solo, muita coisa semelhante ao nosso, né? Relevo também bastante semelhante ao nosso. Não conheço fisicamente a região, mas a gente vai ter oportunidade de conhecer isso aí. E dentro desse núcleo deles lá, você observa que tem região que a gente fala de gado, né? Que é a região mais central, tem bastante produção ali. Região norte, bastante produção agrícola. E a região sul, você vai observar que é mais a parte de pescados, né? Que está mais próximo ao mar. E interessante que tem muita similaridade, né? Principalmente questão de solo. Solo e clima. Solo e clima é muito semelhante ao nosso. O que você tem aqui dá para exportar para lá com bastante segurança, né? E no mesmo nível de altitude, latitude, pegar alguns cultivares de soja que a gente coloca aqui, dá para você levar para lá com bastante segurança. Nós fizemos muito disso no passado com a produção de algodão, né? Trouxemos da África do Sul também. Muita coisa da África do Sul trouxe para o Brasil, né, exatamente na região do Mato Grosso. E hoje você tem o algodão cultivado no Mato Grosso, muita coisa início da base genética veio da África do Sul, né? De repente não é do conhecimento de muita gente, mas na década de 90 a gente iniciou o processo de produção de algodão mecanizado no Brasil, foi a Codetec que iniciou esse processo aí, e nós fui subindo com isso para o Mato Grosso. Hoje em dia você vê o tamanho que está o algodão naquela região, e é coisa vindo da África do Sul. Então essa troca de informação, de conhecimento, ela vem muito para o nosso núcleo. Nesse momento, Moçambique está precisando de tecnologia, está precisando de gente para ir para lá, para pegar o que tem aqui e levar para lá, porque a necessidade deles é muito além do que nós estamos imaginando. Então, estamos muito animados, né, com Moçambique. Eu tive a grata satisfação de conhecer as pessoas que vieram nos visitar aqui para poder entender um pouco melhor a situação. E vejo de grande valia a gente poder tentar levar esse negócio daqui para lá. Eles já entenderam isso, né? Isso ficou bastante claro para eles, porque a similaridade é muito alta. Agora, ir lá conhecer e entender o que eles têm lá, para a gente fazer essa conexão de tecnologia com o que eles têm lá, com o que a gente pode auxiliar, para mim está bastante claro. Eu vejo até que dentro desse projeto que nós estamos levando, tem uma parte humanitária muito forte, né? Que não é só levar o conhecimento, nós vamos levar melhoria de qualidade de vida, melhoria de processo profissional, segurança alimentar, higiene e segurança do trabalho, enfim, tem uma série de técnicas que vão fazer a diferença na vida deles, né? Esse arcabouço de conhecimento, né? Ele vai para e passa, né? Que nem a gente vem conversando, vem trabalhando nessas situações. O nível de necessidade deles é muito alto, né? Pelo que a gente entende por enquanto, sim, né? E qualquer coisa que a gente for fazer para melhorar o processo, porque às vezes a pessoa, a gente brinca, você está falando de saneamento básico, mas o cara não tem nem onde morar, né? Então, falando de saneamento básico para a pessoa não ter nem onde morar direito, fica difícil. Então, tem que começar de trás para frente, né? Dar 2 ou 3 passos para frente para dar para a gente poder trabalhar isso aí.
a nível de conhecimento, a oportunidade que eu vou ter de estar indo para lá vai ser ímpar, né? Eu vou procurar entender as situações para que a gente possa, de alguma maneira, auxiliar no processo deles. Perfeito. Então, eu vou agradecer o José Donizete por esse bate-papo aqui muito instrutivo, né? Eu que não conhecia a parte do agro, estou começando aqui a vivenciar isso na pele, né? Aprender como é que é. Espero que vocês também tenham aproveitado e agradecer a audiência de vocês. Próxima semana tem mais um capítulo. Muito obrigado, Nelson. A GECOP